Bom dia a todas as pessoas. Queria agradecer muito ao professor Mauro Schetter e ao professor Carlos Brits pelo honroso convite. É um prazer estar aqui. Esse estado é lindo, eu gosto muito desse povo, dessa cultura, sempre fico muito feliz de voltar aqui. Então, agradecer à professora Mônica também por ter trocado comigo gentilmente em função de alguns atropelos de agenda aí. Obrigado, Mônica, pela gentileza. Bom, então nós vamos, eu acho que os colegas que me antecederam ajudaram muito, né, porque eles lançaram bases aí para a nossa discussão, e essa é uma pessoa feminina, 48 anos, internou agora recentemente na nossa enfermaria. Ela era acompanhada num outro SAI, né, no serviço de atenção especializada, e ela foi internada conosco pela regulação de vagas, né? A gente é referência de uma região da cidade, então a gente recebe esses casos na nossa enfermaria. Então, o encaminhamento dela, na verdade, foi por um sangramento uterino agudo, dor abdominal, hipográstio de forte intensidade, há cerca de 2 semanas, e há cerca de um mês antes, ela havia realizado já um diagnóstico de uma massa uterina, né? uma tomografia de abdômen, que já havia sido uma polimenorreia que já vinha sendo investigada, uma massa uterina suspeita de uma miomatose, né? Pelo exame de imagem, com conteúdo heterogêneo na cavidade uterina. Isso ainda está em investigação, tá? Se realmente é uma miomatose. Ela fez uso de uma reposição hormonal para tentar reduzir esse sangramento, a questão de um mês dessa internação. E essa é uma pessoa vivendo com HIV desde 1993. Então, certamente vocês vão se identificar com várias dessas situações que a gente vai mostrar aqui, porque temos todos os casos frequentemente nessas condições. É uma pessoa que sempre, ao longo da sua história, infelizmente, teve um tratamento irregular, com baixa adesão ao tratamento antirretroviral, mas, por sorte, não tinha nenhum passado de infecções oportunistas. Tinha, inclusive, anotação em carteira vacinal, né, em documentação de uma prova tuberculínica forte reatora em 2019, mas certamente pela questão da adesão e de várias outras prioridades, infelizmente ela não fez o tratamento da tuberculose latente, né? Ex-tabagista, ex-etilista, referindo a abstinência há 11 anos, e sem infecção pelo vírus B, sem infecção por sífilis e nem hepatite C, e chegou para nós com uma creatinina normal. Na verdade, no primeiro semestre desse ano, essa pessoa já tinha procurado outros hospitais, né? Inicialmente em junho, né, inicialmente em janeiro, por uma trombose venosa profunda de membros inferiores, e depois novamente em junho, março e depois junho, novamente com fenômenos tromboembólicos. Inclusive, ela vinha em investigação para uma trombofilia, né? A suspeita, inclusive, de anticorpo antifosfolípide. A gente também está investigando essa situação. E com isso ela foi, nesse interim, também anticoagulada, né, por esses fenômenos tromboembólicos. Em março, ela, inclusive, tem um histórico de ter evoluído com tromboembolismo pulmonar, e, junto com essa lesão uterina e esse sangramento excessivo, a coisa se complicou. Ela evoluiu com uma anemia importante, mas ainda sem necessidade de transfusão, e daí que eles solicitaram a vaga para nós. A questão é que esse é o histórico dela, do tratamento antirretroviral, né? Ela teve... nós não temos todos os dados, porque... vocês sabem bem que no site do Ministério a gente tem dados registrados de 2011 para frente, então a gente não conseguiu todos os dados antigos dela com o serviço de origem. Ela teve diagnóstico em 93, né, então a gente não sabe exatamente o que ela usou
de 93 a 2011, mas a gente sabe que provavelmente ela passou por todo aquele percurso que todos nós, de monoterapia, biterapia, os primeiros inibidores de protease sem reforço de ritonavir, certamente ela passou por todas essas fases, né? E aí, o que a gente tem dados, né, no site do Ministério da Saúde, a partir de 2011, é de que ela tinha um esquema de zidovudina, lamivudina, lopinavir e ritonavir. Depois, em junho de 2015, lamivudina, tenofovir e efavirenz. E depois, em 3 de 2016, em março de 2016, ela tem um registro de uma genotipagem. Provavelmente ela devia estar em falha virológica, né, com esse esquema triplo aí, esse 3 em 1 que a gente utilizava já. E ela foi solicitada essa genotipagem, é um subtipo B, e na transcriptase reversa ela tinha a 65R, a 100I, a 103N, a 138A e a 184V. E na protease, ela tinha a 10I, a 13V, a 16E, a 46I, a 54V, a 76V, que é mutação para o darunavir, né? E a 82A. E nesse momento, inclusive, foi solicitado um teste de tropismo para ela, né? Porque certamente já previram, pelo histórico, que a gente não tem acesso, que ela tinha múltiplas falhas, NUCs, né, já não NUCs, e também provavelmente inibidores de protease, né. Com isso foi proposto esse esquema que ela passou a utilizar em setembro de 2016, zidovudina, lamivudina, raltegravir, darunavir e ritonavir, nesse momento usando o darunavir com 600 miligramas e 100 de ritonavir 2 vezes ao dia, né. Ainda a gente não tem nenhuma avaliação sobre carga viral, mas vocês vejam que logo a seguir, em 2017, em maio de 2017, é solicitada uma nova genotipagem. Então, provavelmente, ela manteve falha virológica e manteve esse esquema em falha virológica, inclusive usando raltegravir, né? E nesse momento, ela tem basicamente as mesmas mutações e foi pedido também uma genotipagem da integrase, que não detectou nenhuma mutação específica na integrase, apesar dela estar em falha há alguns meses com raltegravir. Depois, em junho de 2017, o esquema proposto foi tenofovir, dolutegravir 50 miligramas ao dia, então realmente acreditaram nessa genotipagem e não dobraram o dolutegravir, e ela manteve o darunavir e ritonavir 600 de 12 em 12, 100 de 12 em 12. Em agosto de 2018, não sei exatamente por que isso aconteceu, né? Não sei se foi exatamente na época da questão das mulheres em idade fértil, haver um receio de gestação nesse grupo, foi trocado de volta para raltegravir, né? E ela manteve o restante do esquema. Então, daí a gente começa a ter dados. A partir de 2020, a gente começa a ter dados no site do Ministério da Saúde, e aí a gente vê que com esse esquema, ela ficou em falha com raltegravir durante bastante tempo, até até março de 2023. Então, de 2020 a 2023, ela evoluiu em falha. Vocês vejam que ela chegou a ter um CD4 abaixo de 100, né? Falhando sempre, né? E aí ela vem para nós agora, nessa condição, né? A última carga viral que ela tinha antes da internação, em junho de 2023, era de 10.000, com um CD4 de 112, né? Foi feita a proposta de otimizar esse esquema da melhor forma possível. Ela caiu bastante a carga viral, mas ainda ficou com 424 cópias, né? E a gente sabe que para a gente fazer a genotipagem pelo Ministério da Saúde, a gente precisa ter mais do que 500 cópias, né? Então, essa é uma questão que a gente podia discutir também, né? O que a gente pode fazer nessa situação.
Lá em São Paulo, a gente tem o Lula, lá no Instituto Adolfo Lutz, que é um pesquisador que trabalha, o Luiz Brígido, né? A gente chama ele de Lula, mas é o Luiz Brígido, que ele trabalha com baixa viremia, ele tem um projeto de baixa viremia, a gente tem a sorte de esses casos encaminhar para ele tentar fazer a amplificação com baixas viremias. E aí ele tentou, mas ele realmente não teve sucesso, né? Pela carga viral muito baixa. Existe um problema aí da degradação do RNA, pela questão de pré-teste aí, às vezes se degradar na temperatura ambiente e tudo, e às vezes ele não conseguiu. A gente seguiu com esse esquema e agora em agosto ela tem uma carga viral de 84, o CD4 subiu um pouquinho. Aqui lembrando, né, as 3 vias mutacionais, esse slide é um slide do Ricardo Dias, né, eu queria agradecer a ele, as 3 vias mutacionais do raltegravir, sendo que a mais preocupante para nós é a 148H e R, que pode levar à resistência cruzada ao dolutegravir, que já é o inibidor de integrase de 2ª geração. E essa é a nossa grande preocupação nesse caso. Bom, mas aí, nessa internação, não era só a questão ginecológica que afligia essa pessoa, né? Ela, há 3 semanas, também relatava tosse, febre intermitente e perda de peso de 6 quilos. Ela que é uma senhora pequena, né? Uma perda de peso bastante considerável. E a tomografia de tórax mostrou parênquima pulmonar com micronódulos e formações com aspecto em árvore em brotamento, né? O escarro mostrou baciloscopia negativa, o teste rápido molecular no escarro foi negativo, a gente pediu uma broncoscopia, o teste rápido molecular para tuberculose no lavado broncoalveolar veio traços, né? E os outros antígenos que a gente pesquisou aqui, né, o CRAG negativo, o TBLAN na urina negativo e o antígeno urinário de histoplasma na urina também negativos, né? Então, aqui outra questão, o que a gente faz com esses traços, né? A questão é que, de fato, a tomografia era muito sugestiva. Era uma tomografia sugestiva, bem clássica de árvore em brotamento, e aí a orientação do Ministério da Saúde é que em crianças imunossuprimidos deve-se considerar o TRM-TB traços como diagnóstico de tuberculose, né? E daí a gente fez o tratamento. Então, eu trouxe umas perguntas para a gente discutir, né? Como foi comentado antes, né, o tratamento da tuberculose ele é muito mais fácil quando a gente tem os agentes coformulados no esquema básico, né? Todas as vezes que a gente tem problemas, por exemplo, para conciliar os antirretrovirais com os esquemas, com as medicações antituberculose, a gente desmembra o esquema, isso é um grande desafio. Nesse caso, por sorte, a gente voltou a ter a rifabutina no Brasil, nós ficamos muito tempo sem a rifabutina. A gente estava precisando, nesses casos, para conciliar com o darunavir e ritonavir, não podendo tirar darunavir e ritonavir do esquema, a gente estava precisando usar levofloxacina, que não é tão eficaz quanto as rifamicinas, né? Mas agora a gente voltou a ter a rifabutina. Então, essa foi a nossa proposta. A gente não sabe a sensibilidade desse bacilo ainda, porque está em cultivo, né? O traços não permite saber se é sensível ou não à rifampicina, né? Vem indeterminado, né? Então, a gente iniciou esse esquema e mantivemos, né? Reforçamos a adesão. E aí eu queria que os colegas aqui ajudassem a discutir, né? O que pensam a respeito, por exemplo, nesses casos de genotipagem do DNA proviral, ou outras técnicas que a gente poderia ver, ou se sugerem mudanças na TARV, outras estratégias. Então, eu queria ouvir aí a todos. Tem aqui Estevão, tem Mônica, tem Mauro, que está fingindo que não está ouvindo ali. Então... e por último, só lembrar o medo que a gente tem hoje da resistência na integrase. A gente não quer perder a integrase. Integrase para nós é muito valiosa. Os inibidores de integrase são muito valiosos, né?
Então, hoje a gente tem não só as mutações no gene da integrase, mas nós temos também resistência fora do gene da integrase, que a gente nem pesquisa ainda na assistência clínica. Por exemplo, o 3'-PPT, que é uma resistência que já foi publicada internacionalmente, inclusive o grupo do Ricardo também já publicou, Mauro e Ricardo publicaram também achados dessa resistência no Brasil. E, mais recentemente, a gente tem a resistência também à integrase no gene GAG e no gene do envelope. Então, são novas técnicas que a gente vai ter que genotipar, outros alvos aí. Isso preocupa muito, né? A gente é muito agradecido aos inibidores de integrase, não quer perdê-los assim tão fácil. E lembrar desse desafio para esses indivíduos que já têm uma baixa adesão, infelizmente, e que aí eles acabam sendo acometidos por essa situação de ter que tomar múltiplas pílulas. Bom, queria abrir para discussão. Isso aqui é para agradecer. Isso aqui é para agradecer ao Ricardo, que é corintiano, os slides que ele me cedeu, e para fazer já também uma provocação para o Estevão, porque agora vai ser barra pesada de pegar o Flamengo na final. Obrigado.